como é bom aprender, acolher os sentimentos é tudo, às vezes deixamos passar isso não dando importância. Sim, e vai além disso. Sabe uma outra coisa que acontece? Quanto pior está o comportamento da criança, a criança que vem de uma fase, vem de um período que ela está muito desobediente, mais a desejar os pais, menos os pais atendem à demanda emocional. Pode reparar nisso. A criança que vem de uma fase muito terrível, de repente muito desobediente, muito respondona, os pais atendem as demandas emocionais cada vez menos, porque eles fazem o oposto disso, eles fazem o afastamento. Então a criança faz alguma coisa que não deve, aí o pai briga, aí no dia seguinte briga de novo, aí dali a 2 horas briga outra vez. A criança está sempre de castigo, a criança está sempre levando bronca, ou seja, ela está sempre distante. As demandas emocionais dela são cada vez menos atendidas. A gente tem na educação tradicional o hábito de castigar a criança, de educar a criança através do distanciamento. Você errou, então você vai ficar longe de mim. Você errou, então você não merece, você vai ficar de castigo. Você errou, e a gente se distancia psicologicamente da criança. A gente diz para ela que ela é errada, que ela não faz nada direito, que aquilo não tá certo. A gente pega pesado com eles no verbal, muitas vezes no físico, para as famílias que batem, e quanto pior fica o comportamento da criança, pior é a reação dos pais, mais longe eles ficam das demandas emocionais da criança, e quanto pior está o comportamento da criança, mais perto das demandas emocionais você precisa estar. Porque quanto pior está o comportamento da criança, significa que ela não está conseguindo entender, que ela não está conseguindo trabalhar alguma coisa que está acontecendo, porque o mau comportamento é a resposta de um problema, ele não é o problema em si. Então a criança se comportando mal, não está ali o problema, está atrás. Tem alguma coisa atrás que essa criança não está processando bem, e aí você bate de frente com o comportamento, castiga, as demandas emocionais ficam cada vez menos sendo atendidas, e o comportamento vai piorando. Você tem exatamente o efeito oposto do que você quer. Exatamente o efeito oposto. Você faz castigo de distanciamento. Quanto pior está o comportamento do seu filho, menos carinhoso você tende a ser com ele. Porque ninguém pega filho que está terrível e fala, nossa, eu te amo tanto. Ninguém faz isso, pelo menos a maior parte das pessoas não fazem. Só que é justamente quando a criança está terrível que ela precisa ouvir que ela é amada, entre outras coisas, tá? Esse é só um exemplo. Então a gente faz o movimento oposto. Por isso que eu tô falando para não deixar de atender as demandas emocionais da criança. E se você tá passando, nesse momento, por uma fase com seu filho que tá muito difícil, reforça isso, reforça as demandas emocionais dele. Porque se você começa no distanciamento, se você começa a dizer para ele só coisas ruins, coisas muito duras, e ele esquece que ele é querido, que ele é amado, que ele é importante, que tá tudo bem errar e que você tá ali para ensinar, vira uma bola de neve enorme, que o comportamento piora, a sua reação piora, o comportamento piora, a sua reação piora, e quando você vê, perdeu a proporção, perdeu a noção. Você já não vê mais o fim desse túnel, entende? Então, quanto pior estiver o comportamento da criança, mais ela precisa ser cuidada e atendida nas demandas emocionais dela.